E aí galera, tudo bem? Vou fazer um apanhado geral aqui dos vídeos que a gente fez fazendo e vou complementar com uma ideia interessante no final. Vamos lá. Nos vídeos que eu fiz aqui, eu comentei do complementar primeiro, porque gera uma abertura para você conhecer pessoas diferentes, beleza? Aí eu comentei também sobre a ideia de você não criar acepção de pessoas, falar com o máximo de pessoas possíveis e criar um contato social com o máximo de pessoas possíveis. O que é um contato social? É conseguir se relacionar o básico com aquela pessoa, cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite e ter uma conversa pequena sobre coisas básicas, beleza? As pessoas que você vai investir tempo, eu comentei em um livro do Thiago Brunet, Especialistas em Pessoas, lembra? Ele sugere aqueles três tipos de camadas lá, os íntimos, necessários e estratégias. Isso são para as pessoas que você vai investir realmente tempo. Não é a situação mais, aquela situação mais básica, é a situação que você vai investir realmente tempo. Aí tem aquela tem aqueles três grupos básicos: estratégico, necessário e os íntimos. Os estratégicos têm a ver com situações financeiras, situações de futuros, onde você ganha alguma coisa e dá outra, uma situação de troca, ganha-ganha. Os necessários têm a ver com bem-estar e os íntimos têm a ver com a camada mais profunda, tanto da sua personalidade, tanto de projetos. Aí ele separa nessas três categorias e dependendo das situações de convivência, a pessoa pode subir na escala da amizade como pode descer. Enfim, agora a ideia que eu quero complementar, como comentei no começo do vídeo, é que na situação inicial, quando você cumprimenta primeiro e você faz um pequeno contato social com uma pessoa diferente, você vai falar sobre o que? O raciocínio que eu suponho aqui, e a dica é: fale sobre coisas relacionadas ao ambiente ou que tem a ver com o ambiente. Dois exemplos práticos, por exemplo, ponto de ônibus. Você vai falar sobre coisas relacionadas ao ambiente ou relacionadas com aquele ambiente. Se o ônibus já veio ou não, isso é uma pergunta fechada. Então é coisas relacionadas ao ambiente, beleza? Se você faz um comentário, se você faz um comentário sobre o serviço de ônibus ser bom ou ruim, aí é uma pergunta aberta. Nessa pergunta aberta, você dá espaço para a pessoa fazer vários tipos de comentários e render o assunto. Então, fazer comentários sobre o ambiente ou coisas que tem a ver com o ambiente é a primeira ideia. E você usar o raciocínio de perguntas abertas e perguntas fechadas. Se você fizer um raciocínio de pergunta aberta, você está dando a oportunidade da pessoa responder vários tipos de coisas, N possibilidades. Um outro exemplo, segundo exemplo, uma entrevista de emprego, você está com os outros candidatos ali na pré-seleção, você vai conversar sobre o quê? Uma coisa comum, provavelmente que você vai conversar, é sobre a vaga de emprego. Essa vaga de emprego é uma coisa comum de quem está no ambiente. Ou sobre a empresa também, uma coisa comum de quem está naquele ambiente. Aí, se você fizer uma pergunta fechada, é, aquele cargo ali, você ficaria por tal salário? Pergunta fechada. Agora, uma pergunta aberta. Não, mas os benefícios é bom. Você pode crescer. Aí é uma pergunta mais aberta que dá N possibilidades da pessoa responder, de criar assunto. Entendeu? Essa é a dica de hoje, galera. Quando você vai criar relacionamento com as pessoas que você não conhece, use a ideia de perguntas abertas e perguntas fechadas e a ideia de comentar coisas em relação ao ambiente ou que tem coisas comuns com o ambiente. Beleza? Tamo junto, galera.